Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Corporativando, o meu, o seu, o nosso canal sobre mundo corporativo aqui nas redes sociais. Eu sou o Samuel e hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão. Então fica de olho na vinheta que o vídeo já vai começar. Bom, pessoal, então eu vou me apresentar. Eu sou o Samuel, eu sou profissional de RH, trabalho com gestão de pessoas há cerca de 8 anos e hoje estou aqui para começar a falar sobre vários temas importantes sobre o mundo corporativo, sobre as tendências de mercado e as tendências empresariais. E hoje nós vamos falar sobre o tema de diversidade e inclusão, que é muito importante. E para começarmos a falar sobre isso, vamos ao conceito do que é diversidade e do que é inclusão. Vamos começar hoje falando sobre a conceituação dos termos. Existe a palavra conceituação? Existe, conceituação. Falei. É só. Então, diversidade. O que é a diversidade? É basicamente o entendimento que existem perfis diferentes de pessoas dentro de uma empresa e que essa diferenciação tem essa caracterização de aspectos como características de gênero, opção sexual, cultural, religiosa, pessoas com deficiência, entre várias outras formas de se identificar a diversidade em um ambiente. Quando pensamos na inclusão, nós estamos falando sobre a diversidade na prática. Então é basicamente o ato de ser inclusivo, desenvolvendo a possibilidade para que as pessoas diversas consigam ter as oportunidades que elas desejam. Então, por exemplo, se você tem um ambiente que é diverso, para saber se ele é inclusivo, é você perceber se as pessoas que fazem parte de grupos diferentes dos habituais, que estão em grandes posições, também têm as mesmas oportunidades de conseguir a ascensão profissional e o seu desenvolvimento dentro da empresa. Basicamente a diversidade é haver as pessoas que são diversas e plurais. A inclusão é a ação sobre essas pessoas. Eu vou dar um exemplo que é muito famoso hoje em dia, que é você ser diverso é convidar pessoas diferentes para uma festa. Você ser inclusivo é você convidar essas pessoas para dançar junto com as outras, então é colocar elas na prática junto umas às outras. Basicamente, diversidade e inclusão estão baseadas nesses dois termos, nessas duas perspectivas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como promover um ambiente inclusivo, as vantagens disso, e eu, como colaborador da empresa, como eu posso colaborar para que todo mundo se sinta muito feliz de fazer parte de um ambiente plural, de um ambiente diversificado. Vamos começar falando um pouco sobre as vantagens de se ter um ambiente inclusivo e diverso. Quando pensamos em uma empresa que investe em políticas de diversidade e inclusão, nós temos inicialmente já uma redução de conflitos, nós já temos uma boa imagem da empresa quando ela investe nesse tipo de prática, tanto para o mercado quanto internamente, para todos os stakeholders, mas também nós temos a vantagem da possibilidade de um aumento em lucratividade. Então, uma empresa que tem colaboradores diversos, uma empresa que investe na inclusão das pessoas, tem sempre a possibilidade de atingir novos públicos com a maior possibilidade. Afinal, nós vamos lidar com pessoas diversas e tendo colaboradores diversos no time, isso fica mais fácil ainda. Então, a diversidade pode ajudar nos lucros, na imagem de organização, no ambiente operacional e uma coisa muito importante, na redução da rotatividade, porque a diversidade proporciona perfis diferentes que podem agregar na jornada das pessoas e ter um ambiente diverso também melhora a sensação de quem está dentro de uma empresa, de que é uma empresa de fato acolhedora, além de outras práticas muito mais específicas que possam também ajudar na redução de rotatividade com estratégias de diversidade e inclusão. Agora, quando nós pensamos nisso, nós temos que lembrar sobre o nosso papel como colaborador dentro da empresa para tornar esse ambiente mais inclusivo e diverso. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre esses tópicos com vocês. Agora, uma pergunta que muita gente se faz nesse exato momento é: tá, tudo bem, aí eu entendo como a empresa pode ser mais diversa, criando programas de inclusão, criando programas de afinidade, grupos de afinidade, mas como que eu, profissional, dentro de uma empresa, posso contribuir para um ambiente mais inclusivo e diverso? O primeiro ponto é você identificar que atrás da diversidade são pessoas. Então, tratar todo mundo como você já trata faz toda a diferença.
Se você é uma pessoa que gosta de brincar, de interagir com todo mundo, interaja com todas as pessoas da mesma forma. Não deixe de fazer uma piada, de fazer uma conversa, de ter um momento de descontração, de convidar para um café, só porque a pessoa talvez ainda não se sinta tão à vontade, por ter alguma diferença das demais na empresa. Convide da mesma forma, a pessoa vai se sentir muito bem. Um segundo ponto é que você faça questão de que essa pessoa tenha voz. Então, quando as pessoas trouxerem uma situação delas que talvez você não se identifique por não fazer parte daquele mesmo grupo, você a ouça para ter empatia e conseguir entender o ponto de vista da outra pessoa. Agora, uma dica para a liderança. A diversidade e a inclusão tem que ter um apoio, um patrocínio da liderança. Se os colaboradores percebem que os líderes têm total influência naquele ambiente inclusivo, eles se sentem mais à vontade a aprender sobre. Então, por exemplo, um líder que incentiva que as pessoas tenham voz, que todo mundo seja tratado da mesma forma, faz o ambiente ser mais diverso e inclusivo. Por quê? Porque um líder que é acolhedor, que é gentil, que trata todo mundo da mesma forma, independente de idade, independente de gênero, independente de qualquer aspecto, é um líder que incentiva as pessoas do time a também tratarem essas pessoas da mesma forma. Então, a maior dica é, como líder, seja referência. Como colaborador que não é líder, seja aquele que ajuda a acolher. Faz toda a diferença para um ambiente diverso e também para um ambiente inclusivo. Agora, Samuel, eu gostaria que no próximo vídeo você falasse um pouquinho sobre um tema referente próximo a esse. Você pode me avisar, mas se você não tiver uma sugestão, deixa aqui um ok do mesmo jeito, um gostei, pra gente poder dar sequência nos nossos vídeos aqui no canal. Bom, pessoal, então isso foi um pouco sobre diversidade e inclusão aqui no nosso vídeo de hoje. Se você quiser que a gente fale um pouco mais sobre esse tema, é só você comentar aqui, é só mandar uma mensagem aqui pra nós na rede social que você estiver assistindo. E se você tiver uma sugestão de outro tema, porque nós queremos falar sobre vários temas diferentes aqui no canal, é só colocar aqui embaixo também. Então, me siga nas redes sociais, curta o vídeo, compartilhe para outras pessoas saberem um pouquinho mais sobre esses termos de diversidade e inclusão e que quiserem saber um pouquinho mais de dicas do mundo corporativo. Sejam muito bem-vindos ao Corporativando. Até mais, tchau, tchau!